Nosso planeta é cheio de segredos. Sério mesmo. A gente acha que sabe tanta coisa. Temos satélites submarinos e supercomputadores. Mas quando você olha bem de perto, começa a ver coisas que simplesmente não fazem sentido. Estamos falando de mistérios que desafiam tudo o que pensávamos saber. E alguns dos maiores e mais impressionantes mistérios estão, literalmente, debaixo dos nossos pés. Estou falando de buracos. Não apenas buracos quaisquer, mas abismos massivos, estranhos e às vezes assustadores que pontilham a superfície do nosso mundo. Não são os buracos de rua que a gente conhece. São cicatrizes na face da terra, cada uma com uma história para contar. Algumas foram esculpidas pela natureza ao longo de milhões de anos, enquanto outras apareceram quase da noite para o dia, deixando cientistas coçando a cabeça. O que será que um buraco fundo e escuro tem que captura a nossa imaginação? Talvez seja o medo do desconhecido, a sensação de que você pode cair e nunca mais ser visto. Ou talvez seja a promessa de descoberta. A ideia de que, no fundo daquela escuridão, pode haver um novo mundo, uma civilização perdida, ou respostas para perguntas que nem sequer pensamos em fazer ainda. Esses abismos misteriosos nos puxam com uma força maior que a gravidade. Eles são portais para a geologia oculta do planeta, sua história antiga e, às vezes, seu poder catastrófico. Do fundo do oceano às planícies geladas da Sibéria, esses vazios estão esperando para serem explorados. Ao longo desta jornada, vamos mergulhar fundo em alguns dos buracos mais inacreditáveis do planeta. Prepare-se. Estamos prestes a embarcar em uma aventura no abismo. Na costa de um pequeno país na América Central chamado Belize, existe uma formação que pode ser vista do espaço. É um círculo quase perfeito de um azul profundo e escuro cercado pelas águas turquesas do Mar do Caribe. Este é o Grande Buraco Azul. É uma gigantesca dolina marinha e quando você o vê de cima, parece um olho enorme e inexpressivo, olhando diretamente para você das profundezas do oceano. Este buraco tem mais de 300 metros ou quase 1000 pés de diâmetro. Mergulha cerca de 124 metros ou 407 pés. É um dos locais de mergulho mais icônicos e misteriosos de todo o planeta, atraindo aventureiros e cientistas que querem desvendar seus segredos. Mas como essa incrível maravilha natural se formou? Você pode pensar que foi criado por um impacto de meteoro ou algum tipo de estranha explosão submarina, mas a história real é ainda mais legal. O Grande Buraco Azul nem sempre esteve debaixo d'água. Durante a última era glacial, milhares de anos atrás, os níveis do mar eram muito mais baixos. Esta área era, na verdade, um sistema de cavernas de calcário secas. Com o tempo, a água que gotejava formou enormes estalactites e estalagmites dentro dessas cavernas. Então, quando a era glacial terminou e as geleiras derreteram, o nível do mar subiu drasticamente, inundando todo o sistema de cavernas e fazendo com que o teto desabasse, criando a gigantesca dolina circular que vemos hoje. Em 2018, uma equipe de cientistas, incluindo o neto do lendário explorador Jacques Cousteau, desceu em um submarino até o fundo do Grande Buraco Azul pela primeira vez. O que eles encontraram foi fascinante. Imagine um deserto vasto. Agora imagine uma cratera no meio desse deserto, mais de 60 metros de largura, 20 metros de profundidade, que está em chamas há mais de 50 anos. Isso não é uma cena de um filme de ficção científica. Isso é um lugar real. Bem-vindos à cratera de gás de Darvaza, a porta para o inferno, localizada no deserto de Karakum, no Turcomenistão. Esse fosso de fogo queima dia e noite. Cria um espetáculo aterrorizante e hipnotizante. Brilha a quilômetros de distância. Uma fogueira permanente numa paisagem vazia. Um desastre feito pelo homem que virou atração estranha. Como isso começou? Remonta a 1971. Geólogos soviéticos perfuravam em busca de gás natural. De repente, o chão cedeu e a plataforma foi engolida.
surgiu uma grande cratera vazando metano. Metano é extremamente perigoso, inflamável. Pode deslocar o oxigênio. Os geólogos decidiram incendiar o vazamento. Pensaram que duraria semanas. Semanas viraram mês. Mês virou ano. Ano virou década. Mais de meio século depois ainda queima. Agora vamos viajar para um dos lugares mais remotos e frios da Terra. A tundra siberiana. Esta é uma terra de permafrost, solo que está congelado há milhares de anos. Mas recentemente algo muito estranho tem acontecido por lá. Crateras gigantes, algumas com até 50 metros de profundidade, estão surgindo repentina e violentamente do nada. Imagine que você é um pastor de renas, andando pela paisagem congelada que você conhece a vida toda, e você se depara com um enorme buraco fresco no chão que não estava lá ontem. Foi exatamente isso que começou a acontecer em 2014, provocando uma enorme investigação científica sobre esse novo e explosivo mistério. Não são sumidouros, que se formam quando o solo desaba para dentro. São crateras de explosão. Testemunhas oculares relataram ter ouvido estrondos altos e visto fumaça e fogo subindo para o céu. Detritos enormes, pedaços de gelo-rocha, foram encontrados a centenas de metros da borda das crateras. É como se a Terra estivesse literalmente explodindo de dentro para fora. A princípio, as teorias variavam de impactos de meteoros a testes secretos de mísseis subterrâneos. Mas os cientistas agora acreditam que o culpado é algo diretamente relacionado ao nosso planeta em mudança, as mudanças climáticas. Aqui está a teoria principal. O permafrost siberiano é como um freezer gigante que armazenou enormes quantidades de material orgânico por milênios. À medida que as temperaturas globais aumentam, esse permafrost começa a descongelar. Quando as antigas plantas e animais presos no gelo começam a se decompor, eles liberam grandes quantidades de gás metano. Esse gás fica preso em bolsões subterrâneos, e a pressão aumenta e aumenta. Vamos sair de um cenário infernal de fogo para algo que, sinceramente, parece um ralo de banheira gigante. No norte da Califórnia, existe um reservatório chamado Lago Berryessa. Na maior parte do ano, ele se parece com qualquer outro lago artificial e bonito. Mas quando o nível da água fica muito alto, algo incrível acontece. Um vórtice gigante de concreto se abre na superfície do lago, e a água começa a girar para dentro dele como se estivesse sendo sugada para outra dimensão. Essa estrutura é oficialmente chamada de Glory Hole, buraco da glória. É o vertedouro da barragem Monticello. É uma maravilha da engenharia, projetada para evitar que a barragem transborde. O Glory Hole é um funil colossal, 22 metros de largura no topo. Se estreita à medida que desce. Cai verticalmente por mais de 61 metros. Curva-se para um tubo horizontal que lança a água na base da barragem. Pode engolir água a uma taxa de cerca de 1.370 metros cúbicos por segundo. Isso esvazia uma piscina olímpica em menos de 2 segundos. É uma visão hipnotizante e um pouco aterrorizante. Por anos, nadar perto do vertedouro foi estritamente proibido. Andar de barco perto do vertedouro foi estritamente proibido. Chegar muito perto seria como cair de uma cachoeira, mas direto para baixo. Nem todos os buracos misteriosos são largos o suficiente para serem vistos do céu. Alguns são incrivelmente estreitos. Alguns são inacreditavelmente profundos. Vamos falar sobre o ponto artificial mais profundo da Terra, o Poço Superprofundo de Kola. Isso não é uma cratera ou um sumidouro. É um buraco que os humanos perfuraram. 1970. Região remota da Rússia, perto da Noruega. Cientistas soviéticos lançam um projeto para perfurar o mais fundo possível na crosta terrestre. Objetivo: não petróleo. Objetivo: não gás. Era pura ciência. Ver do que a crosta terrestre era feita. Tocar a geologia profunda. Por mais de 2 décadas, perfuraram. Orgulho nacional soviético.
Corrida científica rivalizando com a corrida à Lua. Largura na base, pensa 23 centímetros. Profundidade, 12.262 metros. Mais de 12 quilômetros, 7,6 milhas. Mais profundo que a Fossa das Marianas. Jogar algo no poço, quase 1 minuto para o fundo. Visão inédita do mundo sob nossos pés. Descobertas incríveis. Esperavam transição de granito, esperavam basalto, descontinuidade de Conrad. Não apareceu. Rocha fraturada e saturada com água. Grande surpresa. Já visitamos o Grande Buraco Azul em Belize, mas ele não é o único do seu tipo. Na verdade, nem é o mais profundo. Esse título pertence ao Buraco Azul de Dean, localizado em uma baía em Long Island, nas Bahamas. Enquanto o Grande Buraco Azul é largo e relativamente raso, o Buraco Azul de Dean é como um poço estreito e profundo que mergulha direto na Terra. Ele tem impressionantes 202 metros de profundidade, tornando-o o segundo buraco azul mais profundo conhecido no mundo, depois do Buraco do Dragão no Mar da China Meridional. Da superfície, é um círculo escuro e ameaçador de azul marinho, um contraste marcante com a areia branca e brilhante da praia que o cerca em 3 lados. Assim como outros buracos azuis, o Buraco Azul de Dean foi formado durante as eras glaciais passadas, quando o nível do mar era muito mais baixo. Já foi uma caverna seca e vertical. A água da chuva erodiu lentamente o calcário, criando um poço profundo. Quando os níveis do mar subiram, a caverna foi inundada, criando a característica espetacular que vemos hoje. O que torna o Buraco Azul de Dean tão especial e tão perigoso é a sua acessibilidade. Você pode literalmente nadar até ele a partir da praia. Isso o tornou uma meca mundialmente famosa para mergulhadores livres. Atletas que mergulham a profundezas incríveis com uma única respiração. É o teste máximo de resistência humana e fortaleza mental. O mundo do mergulho livre competitivo está intrinsecamente ligado ao Buraco Azul de Dean. Por anos, foi o local da competição internacional Vertical Blue, frequentemente chamada de Wimbledon do mergulho livre. Nosso próximo buraco misterioso não é um buraco no sentido tradicional, mas um mistério escondido sob as ondas que tem gerado décadas de debate. Na costa de Bimini, nas Bahamas, a apenas 18 pés abaixo da superfície da água, encontra-se uma estranha formação conhecida como Estrada de Bimini. É uma linha de grandes blocos retangulares de calcário, dispostos em um formato de J perfeito, que se estende por cerca de 800 metros. As pedras são tão perfeitamente arranjadas que parecem um imenso pavimento submerso ou a fundação de uma antiga muralha. Imediatamente após sua descoberta em 1968, as pessoas começaram a se perguntar: seria essa uma formação rochosa natural ou seria o remanescente de uma civilização há muito perdida? A teoria mais emocionante, claro, é que a Estrada de Bimini é feita pelo homem. Essa ideia foi famosamente promovida por defensores da existência da cidade perdida de Atlântida. Eles alegavam que esses blocos perfeitamente arranjados faziam parte de uma estrada ou porto daquela mítica e avançada civilização, que afundou sob as ondas milhares de anos atrás. No entanto, a comunidade científica tem uma explicação muito menos fantástica. Geólogos argumentam que a Estrada de Bimini é um fenômeno completamente natural conhecido como beach rock. De crateras em chamas tundras que explodem abismos azuis profundos, estradas submersas, fica claro que nosso planeta ainda está cheio de mistérios. Esses buracos são mais do que meras anomalias geológicas. São janelas para as forças poderosas que moldam nosso mundo. Eles nos mostram a história antiga do planeta, seu presente delicado e seu futuro incerto. O Grande Buraco Azul revela um mundo submerso pelo aumento do nível do mar. A porta para o inferno mostra as consequências não intencionais da ação humana. As crateras siberianas são um aviso claro e explosivo sobre o aquecimento do nosso clima. Cada uma conta uma história, e cada uma nos deixa com mais perguntas do que respostas. O que eu acho tão incrível é o quanto ainda temos para descobrir.
Enviamos robôs para Marte e sondas para a borda do Sistema Solar, mas nem sequer exploramos completamente o fundo dos nossos próprios oceanos, ou perfuramos mais do que uma fração da crosta terrestre. A exploração apenas começou.